Segundou, hein, com Série B do Campeonato Brasileiro, e claro, Copa do Mundo de Clubes, jogos decisivos das oitavas de final. Análises, dicas e estatísticas agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Segundou, hein? Começando mais uma semana maravilhosa com o Mundial de Clubes e a Série B, né? Que não parou, né? Aqui no futebol brasileiro. Temos 2 jogos de cada uma dessas competições. Vamos analisar. Eu estou aqui com ele, Matheus Montenegro. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Tudo maravilhoso. Vamos nessa? Vamos. Segundou com segundona e com... Copa do Mundo de Clubes, já é né? o último dia do... Ah, não. Tem terça, terça-feira né? ainda tem também, é verdade, né? Mas temos Flusão contra Inter. Isso, tem... Coisa linda, hein? Isso. Temos City, né? Ah, City é de boa. Contra o Al Hilal. Uhum. Então vamos analisar esses jogos a partir de agora, começando pela Série B. Sim. Paysandu e Paysandu. Ferroviária. Segunda, 7 da noite, lá na Curuzu. Você esteve no último jogo do Paysandu, né? No Repá. No Repá, né? Jogaço, tá? Histórico. Inclusive, fica a recomendação aí pra vocês, amantes de futebol, um dia, se possível, vão viver o Repá, tá? Que experiência absurda. Experiência total, tá? Não é só Mas no quem futebol, quiser não. ver a sua experiência, vai aonde? Cultura. Aí você vai num torcedor pelo mundo, que aí você vai ver como é absurda a experiência. Muito bem, então. Então já fica aí a propaganda, né? Muito bem. Bom, segunda, 7 da noite, Curuzu, 14ª rodada, Paysandu que aparentemente acordou, né? Pra você ver como o Paysandu tava mal, né? Ele vem de 2 vitórias seguidas e ele ainda é o lanterna. Isso. Mas deu uma embalada, ainda mais depois de ganhar o Repá, né? Mudou de técnico, dá uma mudança de técnico, torcida sempre chegou junto, né? Sempre esteve presente. Isso aí é um fato. Bom, vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma ilustrada aí em informações sobre esse confronto, né? O Papão da Curuzu, como eu disse, é o lanterna da competição, mas eu acho que esse jogo é muito também sobre o momento, né? Como a gente citou aí, é porque o início do Paysandu foi uma coisa horripilante, né? O time tinha 4 pontos em 11 jogos. Eram 4 empates e 7 derrotas. E aí ele vem de 2 vitórias seguidas, já dá um ânimo, já dá uma respirada, já tá ali a 3 pontos do primeiro time fora do Z4, né? E incluindo, obviamente, uma vitória num Repá, que dá um ânimo ainda maior, vencendo o seu maior rival, né? E o adversário da vez é a Ferroviária, que é aquele timezinho ali meio de tabela, meio para baixo até, a gente pode se caracterizar assim. 18 pontos marcados aí nessas 13 primeiras rodadas, tá ali em 12º. Ferroviária que veio da Série C, né, na temporada Subiu passada. agora. Subiu agora e tá tentando Paysandu se subiu em manter. 2023, inclusive, Isso, né? é. 2 times aí que disputaram a Série C recentemente. Muito bem. Liga o Wi-Fi aí, Matheus Montenegro, pra gente Tamo no Wi-Fi, carregar tá aqui. carregando. Liga aí os dados móveis. Os dados móveis? O 4G Tá. do celular pra gente ver a tabela. Olha aí. Muito bem. Agora sim. Venceu o Remo, né, 1x0 clássico, e venceu o Botafogo de Ribeirão Preto, 1x0. Jogos com poucos gols, né, os jogos do Paysandu. É uma tendência, né? Pois é, o ataque também não vinha funcionando tão bem, a gente vê que até nas 2 vitórias aí foram por 1x0. E as derrotas né? por 1x0. E as derrotas geralmente por 1x0, o sistema defensivo até dando uma melhorada. Eu acho que tem esse fator também da mudança de treinador, né, que chegou o Claudinei Oliveira, aí o time já deu um ânimo, tá, deu uma melhoradinha aí, deu uma empolgada. Teve chegada do Thiago Heleno, que não é titular ainda também, mas teve reforço e tudo mais. Deu uma melhorada, tá? Os ânimos melhoraram lá pro lado da Curuzu. E por outro lado, o adversário da vez vem de uma grande vitória também, dentro de casa, né, contra o CRB. CRB, time ali que tá brigando na parte de cima. Mas antes disso, fora havia perdido para a Chapecoense, venceu o América por 2x1, foi uma grande vitória aqui. Aí só empata em 1x1 contra o Botafogo de Ribeirão, que é pode-se dizer um tropeço. Perdeu pro Goiás, que é um resultado aceitável, mas aí empatou em casa contra o Avaí. Cara, é um time curioso, essa Ferroviária ela é um pouquinho instável, né, velho? É um time que não tem muita lógica, né? Sim. Adversários mais fáceis, ela até se complica, mais difíceis, ela consegue até um bom resultado, não tem muito padrão não, lógico, aí esse time da Ferroviária. Bom, acho que a análise passa muito pelo Paysandu, acho que pelo até por momento ser do mandante Paysandu. também, né? Tem Sim. a tendência do Fator casa, da né, estatística do mandante prevalecer é maior na Série B. Bom, momento bet nacional, porque o favoritismo é do Papão, e aí, terceira vitória seguida? Olha, Cara, acima de 2, hein? Mas pra cravar a vitória seca, eu não vou mentir que eu tenho um pezinho atrás, tá? Mas como eu disse, eu acho que essa análise ela passa muito pelo momento do Paysandu, tá, velho? Eu acho que é difícil o Paysandu perder, ainda mais na Curuzu. Depois dessa vitória aí no Repá, o Curuzu vai estar entupida lá, lotadaça, com a torcida empurrando. Eu acho muito difícil o Paysandu perder esse jogo. Agora, ofensivamente ainda não é um time assim tão, né... A gente vê aí que as 2 vitórias foram por 1x0, por exemplo, né? Contra o Botafogo de Ribeirão foi um gol já nos acréscimos, já do segundo tempo, tá? E contra o Paysandu, ou contra o Remo, já foi também ali aos 28 do segundo tempo. Então, assim, não é um time que ofende tanto. Os jogos não saem muitos gols do Paysandu. A defesa até vem dando uma segurada boa. Então, cara, eu acho que o Papão não perde dentro de casa e que não deve sair muitos gols. Então, por isso, a gente vai lá na aba especial, aqui nesse mercado de dupla hipótese e total de gols. E vamos pegar essa opção aqui, que é
o dupla hipótese do Paysandu e menos de 3,5 gols na partida. Aqui eu acho que aquela opçãozinha safe ali, feijão com arroz, sem muita enrolação, né? Não acho que o Paysandu perca e não acho que sai 4 gols aqui nessa partida. Por isso, essa aqui vai ser a nossa dica do Tips. Muito bem, então dica dada aí para Paysandu e Ferroviária, né? Dupla hipótese do Paponho, menos de 3,5 gols. Bom, outro jogo da Série B nessa segunda é Cuiabá e Botafogo. Que é o clássico o quê, Matheus? Botafogo e Cuiabá? Não sei, é um clássico? Mas se fosse, qual seria? Se Santos e São Paulo é Sansão. Não sei, você pode me ajudar? Botafogo e Cuiabá é o quê? Cuibote. Pode ser. Jogo na Arena Pantanal, 9 da noite. Continue. Vamos pro nosso aplicativo do Game Arena? Vamos lá, que é melhor, né? Mais importante, né? Bom, o Cuiabá, o Dourado, brigando lá na parte de cima da tabela, né? Querendo voltar à elite, ficou um bom tempo aí na primeira divisão nacional, disputou Copa Sul-Americana também, disputou, né? Disputou. Fez uma campanhazinha interessante ali. Contra o Botafogo de Ribeirão, que tá brigando na parte de baixo, né? De novo. Cuiabá, de novo, quinto lugar com 21 pontos marcados e a gente tem ali o Pantera, né? Dourado contra o Pantera. É o primeiro time fora do Z4, 16º com 13 pontos. É isso, vamos para os confrontos recentes, começando pelo Cuiabá, que em casa tem um... Tava no G4, inclusive, o Cuiabá, né? Aí perdeu É. essas duas aí, ó. Mas assim, derrotas aceitáveis, tá? É porque foi 3x0 e 2x0, mas, pô, ele perdeu pro vice-líder e pro terceiro lugar, né? Ali, ó. É o Novo Horizontino em segundo e o Coxa em terceiro, é isso mesmo. Então, assim, fora de casa, contra dois times do G4, acho que derrotas aceitáveis, né? Até porque antes disso ele vinha muito bem, ele vinha de 3 vitórias seguidas antes disso. Em casa, venceu Paysandu e Vila Nova, né? Aí teve um tropeço contra o Operário em casa, mas... Foi a única derrota, né? Em única casa. derrota em casa. Em casa ele tem 3 vitórias e um empate, né? E uma derrota. Então é um time que em casa ele vence a maioria. O Ferroviário, que é um time ali também mais O da parte de CAP baixo, venceu também. Venceu o Atlético Paranaense, que no momento também não estava muito bem. Então quando ele pega os times que não estão tão bem em casa, ele faz o dever de casa. Então, E é um time melhor do que o Botafogo de Ribeirão em termos de investimento, tudo, né? Acabou de cair da Série A do Campeonato o Brasileiro. Botafogo perdeu quase todas fora, né? Só venceu aquele jogo atípico contra o Atlético Paranaense, que fez 4-1, mas de resto perdeu tudo. Pois é, Quase não, tudo. e cadê? Aqui, achei. E diga-se de passagem, esse foi o único jogo do ano, tá? Até se a Isso, gente bota aí Campeonato Paulista na conta, foi a única vitória do Botafogo de Ribeirão Preto fora de casa aí na temporada. Aí na rodada seguinte, em casa, ele Toma- perdeu o Atlético. Que eu acho que acho que o Atlético, se não era o Lanterna, era o vice-lanterna ali, o Atlético naquela A ocasião. gente viu, ó, Toma 3x0, aí tomou 3 do Operário. Aí ganha do CRB, que é time do G4. isso. Enfim, complicado. Empatou, Mas em casa, né? Ferroviário, Ganhou em isso, casa ali. em Fora casa. de casa, realmente, o padrão dele Derrotas. de derrotas de forma geral. Bom, dito isso, momento Bet Nacional na tela, porque o favoritismo é do Cuiabá e um favoritismo bem alto, né? Realmente... O Cuiabá passa confiança, velho. Eu acho que vai levar. É porque, assim, é até precisa difícil a gente ter uma voltar a discrepância vencer, né? Depois Sim. de perder fora de casa. É como eu disse, eu acredito que essas duas derrotas do Cuiabá foram bem aceitáveis, tá? Com Coritiba e Novo Horizontino fora. Cara, eu acho que é um jogo também de poucos gols. Meu palpite aqui pra jogo é 1x0, 2x0 Cuiabá. Só que aí é que tá. A gente, se for num under 2,5, eu acho que a gente fica muito restrito de opções, né, velho? O under 3,5 já abre uma margem maior. Porque você bota 2x1 né? e 3x0 na conta, né? Você ganha mais 2 placares. Mas o 2,5, vai que é jogo que seja um 2x1zinho aí pro Cuiabá, né? Ou até 3x0 também. O Botafogo de Ribeirão tomou 3x0 em casa do Atlético. Enfim, de forma geral, eu acredito que seja um consenso aí que a gente confia mais na vitória do Cuiabá do que qualquer coisa, tá? Eu acho que vale mais a pena aqui você pegar realmente uma vitória do Cuiabá. De fato. Até porque aquela duplinha que a gente gosta, né? O combinado, que é o dupla hipótese com o under 3,5. Não vai ter ódio aqui nesse jogo, porque a discrepância é muito grande. Então, em termos de valor, eu acho que, de fato, é mais confiável aí a vitória do Dourado. Essas duas derrotas aí foram aceitáveis. Então, dica dada aí para Cuiabá e Botafogo, a vitória do Cuiabá pela Série B. Bom, tem Copa do Mundo de Clubes também, né? Nesta segunda a gente começa com Inter de Milão e Fluminense, hein? Fluminense. Segunda, 4 da tarde, lá no Bank of America, oitava de final. O Fluminense que se avançar vai pegar o City, né? Podemos ter a revanche. Tarefa tranquila aí do Flusão. Cara, é aquela coisa, né? Eu acho que o fato dos 4 brasileiros chegarem às oitavas já foi um grande feito e a gente já tem um nas quartas, que é Palmeiras ou Botafogo. Eu acho que o torcedor brasileiro aí, de forma geral, já pode sair satisfeito dessa Copa do Mundo de Clubes. O que vier agora é lucro, isso aí é um fato, tá? Bom, vamos pro nosso aplicativo, vamos dar uma analisada aí nos Nerazzurri contra o Tricolor das Laranjeiras. A Inter de Milão, que começou a competição não muito bem, empatou em casa contra o Monterrey em 1x1, saiu perdendo aquele jogo ali, inclusive golzinho do Sérgio Ramos. Depois venceu o Real Reds por 2x1 e venceu a Inter de Milão, venceu o River Plate por 2x0. Então, vem numa crescente, um dos poucos times aí que terminaram a competição invicto, né, com 7 pontos marcados. É bem verdade que o grupo também ali ajudou bastante. Já o Fluminense, velho, a melhor partida que ele fez foi a primeira, né? Foi. É o contrário. Empatou 0x0 com o Borussia, poderia ter vencido, né? Sim.
mas desperdiçou chances. Aí contra o Sam, o primeiro tempo perdeu 2-1. Pois é. Aí conseguiu acordar no segundo tempo, virou. E contra o Mamelodi, um jogo bem ruim, né? O Mamelodi foi melhor, O Fluminense criou muito pouco. Sofreu riscos, mas conseguiu segurar o 0-0 e avançar. Vale lembrar que se ele perdesse esse jogo com o Mamelodi, ele estava fora. E até era o sul-africano que passava. Algo curioso dos brasileiros, né? Os brasileiros estão jogando melhor contra os europeus do que contra as equipes de outros continentes, né? Acho que porque você pega um time europeu, você não tem a pressão de vencer, né? Eu acho que isso facilita. E tem mais espaço também, né? Velho, eu acho que isso é curioso, porque pra mim isso é muito óbvio. Por exemplo, o brasileiro, ele joga contra o clube europeu, ele tá olhando de baixo para cima, ele vai ter muito mais ímpeto. Enquanto o europeu, ele vai meio que entrar ali de salto alto. E eu acho que essa visão, ela se aplica também pra gente jogando contra o Mamelodi, por exemplo, da vida. Isso, Pro sul-africano, ele jogar contra o brasileiro, é a gente jogar contra o europeu, o parâmetro, né? É meio que isso. Os caras vão dar a vida contra o clube brasileiro. Enquanto o brasileiro vai meio que entrar ali de salto alto, achando que vai ganhar tranquilo. Foi o que aconteceu contra o Sam, por exemplo. O Fluminense entrou ali achando que era aquela... empatei contra o Borussia, ganho os outros 2 jogos tranquilo e vou passar. E não é bem assim. Os caras vão dar a vida contra a gente. E agora, contra o europeu, a gente também tá a visão inversa, né? O brasileiro dá a vida contra o europeu, enquanto o europeu acha que vai ser tranquilo. Eu acho que a leitura é por aí. Bom, dito isso, vamos pro nosso momento bet nacional, porque o favoritismo é da Inter de Milão. E a odd é boa. Mas velho, com uma odd... As outras são muito parecidas do que tava Flamengo e Bayern, né? Mas aí é que tá. Eu acho muito mais provável a Inter de Milão ganhar do Fluminense do que o Bayern ganhar do Flamengo, velho. Eu acho que o Flamengo ele tem muito mais potencial de complicar a vida do Bayern do que o Fluminense tem a vida do Inter. Apesar da Inter ser inferior ao Bayern hoje, Não, né? De fato, eu concordo. Mas aí focando no brasileiro, né? Cara, é porque o Flamengo, pelo menos na nossa análise ali contra o Bayern, a gente falou muito que, o Flamengo deu indícios de que é capaz de fazer isso. O Fluminense até fez ali na estreia contra o Borussia, mas eu acho que muito por demérito do Borussia, tá? A gente viu ali depois o Fluminense contra o Ulsan e contra o Mamelodi, ele não foi tão soberano assim. O Borussia tomou 3 de uma Mamelodi, né? Tomou 3. Venceu o Sam por 1-0 só, né? Isso é muito bom. Talvez. Pois é, eu acho que é até difícil a gente fazer essa comparação com o Flamengo, porque realmente o Flamengo hoje ele é superior ao Fluminense. E assim, eu acho que vai ser uma tarefa muito complicada. Eu acho que a odd da vitória da Inter Milão tá muito boa. Eu esperava estar mais baixo isso aqui. E é difícil a gente confiar em qualquer coisa, velho, porque o Fluminense, ele só marcou gol ali contra o Sam. Então você confiar num, sei lá, ambas marcam, por exemplo, tem uma odd até boa, 2.02. Eu acho muito arriscado, tá? Acho muito arriscado. Confiar no under, eu não boto muita fé. Não boto muita fé também no under. Até talvez teria a odd de Inter de Milão e mais de 1,5, né? Eu acho que até teria a odd... O quê? Inter de Milão e mais de 1,5 no jogo. Dupla hipótese da Inter de Milão? Dupla hipótese. Cara, acho que não tem odd não, isso não. Talvez até tivesse odd, mas... Podemos dar uma olhadinha. Dupla hipótese da Inter em mais de 1,5? Tem um oddzinho, 1,61. Mas, cara, eu prefiro ficar na vitória. É aquela velha história. Você acha mais provável ser 1-0 Inter de Milão ou 1-1? Eu acho que 1-0 Inter é mais provável. Então fica eu prefiro... essa pra quem... Quem é Fluminense? Quem é Fluminense vai na vitória do Flu. Pra bingar logo. Eu acho que a vitória da Inter realmente ela é mais segura, tá? Sem muita enrolação aqui. Até porque a Inter de Milão ela não tem goleado, né? Ela fez 2-0 no River. Fez 2-1 no Urawa, 1-1, não fez muitos gols. Então eu prefiro até fugir do over gols também. Fico só na vitória da Inter, porque 1-0 pra mim é um palpite bem viável, tá? Então por isso, vamos na vitória aí dos Nerazzurri. Muito bem, então de cada daí, vitória da Inter de Milão contra o Fluminense para fechar duelo entre Manchester City e Al Hilal, né? 2 times riquíssimos, né, do futebol mundial, segunda, 10 da noite, lá no Orlando Stadium. Temos o Manchester City aí com 100% de aproveitamento, né, contra o Al Hilal, que tá invicto também. E vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena para dar uma ilustrada. Eu acho que esse jogo aqui é bem tranquilo, não tem muita enrolação. O Manchester City, ao que parece, levou a sério a competição, né? Fez uma ótima primeira fase. Como eu disse, a única equipe que venceu os 3 jogos, meteu 5 para cima da Juventus, sem dó nem piedade, até dando uma mesclada ali em jogadores. Meteu 6 no Al-Ain antes disso. E até, parece que foi contra o Vidal, ele foi o jogo mais difícil, tá? O Vidal foi mais complicado do que a Juventus. Estreia também, né? Óbvio, ímpeto também, não era a mesma coisa ali, chegando na competição ainda, mas enfim... Fez a cartilha ali, 13 gols marcados em 3 jogos, voltou a ser aquela Inter de Milão que a gente conhece e que a gente esperava, né? Contra um Al Hilal que fez uma campanha interessante, né? Eu acho que na expectativa ali, ele colocava perder pro Real, ganhar do Salzburg, mas acabou empatando com o Real Madrid, acabou se classificando aí até de forma tranquila, não tomou muitos sustos ali contra o Pachuca, ficou em segundo lugar, que era o esperado. E eu acho que é isso, né, velho? Eu acho que, cara, o Al Hilal ele tem jogadores interessantes, né, velho? Tem jogadores que podem desequilibrar. É um time praticamente europeu, o titular, né? Os reservas aí são todos árabes. Mas... você tem ali Bono, Renan Lodi, João Cancelo, Rubem Neves, Koulibaly na zaga, tem o Malcom, tem o Marcos Leonardo. É um time muito interessante, de fato, aí, o do Al Hilal. Eu diria que é um time de segundo escalão europeu. Um nível, né, obviamente. Nível time português, né? Um Atlético Madrid, um Porto, Benfica. Sevilha, é nesse nível aí. Momentos, É nesse nível.
Bom, vamos agora para o nosso momento Bet Nacional, porque o favoritismo é do City bem alto, hein? Bem alto, mas acho que está justo. Poderia até estar mais baixo, não descarto. A grande questão aqui é que o Al Hilal, para mim, é um time capaz de complicar um pouquinho. Fazer gol, né? Talvez fazer o gol do fazer Al gol. Hilal Pronto. tenha Eu acho que é isso. E até por isso, eu vou destacar aqui como uma opção que eu considero interessante, mas não vai ser a nossa dica do tipster, o handicap menos 1,5 do City, tá? Que tem um odd de 1,87. Aqui o City tem que vencer por 2 ou mais gols de diferença. E eu acho que existe um certo risco, porque esse Al Hilal aí, cara, 2-1 pode ser um palpite que aconteça, tá? Eu até acho que não vai ser não, mas eu tenho meu pezinho atrás. E por isso, velho, eu prefiro pegar aqui, ó, vitória do Manchester City e mais de 1,5 gols no jogo. Que, consequentemente, óbvio, é mais de 1,5 gols do Manchester City, né? Que é o quê? Pro City vencer e marcar pelo menos 2. A gente tá na vitória do City cortando 1-0. Resumindo, é isso aí. Por que eu prefiro aqui? Porque o 2-1 eu acho que é um palpite viável. Ao meu ver, é isso aí. Eu acho que o 2-1 ele é um palpite mais viável aí do que o próprio 1-0 até. Tá? E acredito que aqui acaba sendo melhor, porque se for 2-1, o handicap vai dar red, aqui daria green. Então, essa aqui, como já tem um oddzinho 1,5, que a gente considera ali dentro do aceitável, eu considero um custo-benefício melhor. Por isso, essa vai ser a nossa dica do tipster do jogo e também a hot bet da segunda-feira. A melhor aposta, vamos com o stake dobrado. Muito bem, então dica dada aí para City e Al Hilal, né? A vitória do City, o mais de 1,5 gols. No confronto com essa análise, né, com essa sugestão, a gente chega ao final da edição desta segunda do Bets do Dia, mas terça tem os jogos restantes, né? Sim. Aí desse Mundial de Clubes, temos Juventus, né? Juventus entrando em campo e... Na terça é o Juventus contra Real Madrid, né? Juventus e Real Madrid, duelo europeu. E o outro jogo é o do grupo Dortmund do Inter contra o Monterrey. Isso aí, Isso, pelo amor de Deus. Não duvido o Monterrey passar não, viu? Já ficou spoiler aí pro episódio de terça. Muito bem, então, gostou do vídeo? Dá aquela curtida, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquela moral pra gente, comenta aí, é super importante seus comentários aí pra dar aquela engajada no vídeo, a gente tá mantendo uma boa audiência aí já há alguns meses, né? Sempre então valeu aí pra galera que tá 2.000, né? chegando e tá continuando aqui pras nossas Comentem, análises. pessoal, comentem, é bom, a gente gosta de ouvir o feedback de vocês, qual aposta vocês acham que, pô, discordo dessa aí, não acho que é por aí. Tem uns engenheiros de obra pronta também, né, que só aparece depois que a aposta da rede. Mas comentem antes também pra gente discutir, é interessante. E é isso, tamo junto, muito obrigado. E responsabilidade sempre, é o mais importante. É isso, aposta é entretenimento, não é investimento. Valeu, boa semana pra todo mundo, tamo junto, até a próxima.